Então, hoje nós vamos ter a reunião, aparece o Dr. Rubinho, por favor. Boa noite a todos. Alegria e satisfação. Eu preciso reafirmar o que sempre sinto quando venho a esta casa. Mas antes de nós começarmos o nosso tema, que já é a terceira segunda-feira, dando continuidade ao seminário que foi dividido para aqueles que estão vindo, sobre esse capítulo tão importante, eu queria fazer uma observação desse trabalho fantástico que a nossa irmã Sônia nos dá. Porque é verdade, companheiros, esse exercício é para a gente fazer lá fora. Todo dia. Diuturnamente. Porque não sabemos da grandiosidade desse exercício, o quanto isso vai nos proporcionar em termos de combater este mal, a ansiedade no mundo moderno, que tem gerado tantos distúrbios, conflitos e doenças. Como vou apresentar ao longo dessas minhas apresentações, que não vão terminar no dia de hoje. Talvez a gente leve bastante tempo. Tal a gravidade desse assunto e as pesquisas que vem fazendo a respeito deste processo. Quando nós executamos o que a irmã nos faz aqui, que a gente deve fazer lá fora, nós estamos promovendo uma abertura psíquica muito grande. Mesmo no ônibus, na rua, qualquer comunidade, no trabalho. E aí essa abertura vai fazer com que, pelo estado alterado de consciência que adquirimos, as ondas alfa, que as nossas sombras, nossos conflitos, nossas experiências venham e aflorem na consciência. Para quê? Para que a consciência determine o que fazer. Eu costumo dizer que é a pororoca. Pororoca é o encontro das águas do mar e dos rios. Então, essa é uma pororoca mental. Ou seja, é o encontro da consciência com o inconsciente. Pois só assim, e não há outro caminho, que nós vamos começar lentamente a nos propor as devidas mudanças. E é uma batalha árdua. E nós não vamos diluir os núcleos defeituosos que trazemos. Aliás, vamos levar algumas encarnações, para ninguém ficar animado. Mas toda vez que assim o fazemos, nós vamos promovendo uma atenuação, esmaecimento, um abrandamento desses núcleos tão dolorosos que trazemos. E vamos empurrando esses núcleos lentamente para camadas mais profundas do nosso psiquismo, até elas chegarem a uma condição de pureza. Aí elas estão mergulhadas no plasma divino, no pensamento de Deus, na estrutura divina que habita todos nós. Vós sois deuses. Exatamente. Então nós temos que ter essa ideia, companheiros, para que a gente não fique se esbarrando aí nos abismos das dores, dos sofrimentos, e a gente ficar perambulando pela vida, achando que o milagre vai resolver o nosso problema, quando o milagre está dentro de nós. Pois bem, voltando ao livro da Nise da Silveira, psiquiatra brasileira. Sábado tive com a nossa irmã Iraci, lá no Seja Barra,
cada vez fazendo esse trabalho. Ela, inclusive, ela me disse que gostaria muito de vir a São Pedro da Serra. Eu vou ligar lá para os companheiros de Lumiar em São Pedro da Serra, para ver se a gente faz um novo seminário dela aqui na região. Que ela vai relançar o livro, vamos assim dizer, que é fabuloso. É um livro para ser degustado, digerido, palavra por palavra, porque é um livro que nos coloca diante dos problemas atuais. Problemas que vêm afligindo a humanidade, ao nosso lar. E nós temos que ter essa consciência, companheiros. Pois bem, aqui nesse capítulo, é um dos capítulos do livro, ela já nos diz o seguinte: a ansiedade é considerada como quem fala é Nise da Silveira, né? Pelas mãos da Iraci. A ansiedade é considerada como a principal psicopatologia da idade contemporânea, pelo estilo de vida atribulado, alucinante e altamente competitivo, suscitando indivíduos, e eu destaquei aqui, nós vamos comentar daqui a pouco, ao fascínio da autoimagem. E essas criaturas aqui, não raro, desabam fragorosamente quando elas se fascinam pela sua imagem. Um processo de narcisismo, de vaidade, alimentado pelo orgulho que todos nós temos. Vejam o que esse mundo atual está proporcionando. Num anseio de consumo desmedido, submetidos ao influxo diário de informações, notícias e obrigações que afetam a saúde emocional. Companheiros, esse slide traduz o que nós estamos passando. Mas temos que entender que esse mundo de cobranças, alucinante, competitivo, ganha o melhor, o que estiver mais habilitado, mais apto. E esse que ganha, um dia perde. Porque eles criam apegos que, em verdade, no fundo, eles sabem que passam. O ídolo passa. Essa é uma grande realidade. Todos nós vamos perdendo aquilo que imaginamos ter conquistado para a eternidade. E a única eternidade é a presença de Deus em nós. Então as criaturas começam a criar uma auto-idolatria, um fascínio, o vencedor, o ganhador. E olhem como a gente vê tantas criaturas que estão nesta faixa e que desabam por se acharem os ídolos, os maiores, os melhores. Temos exemplos disso agora recentemente, está na nossa mídia, né? O que aconteceu com o jogador de futebol, como a imagem dele foi arranhada. Por quê? Está nessa faixa aqui, que acha que os seres humanos vão se submeter a ele, que ele pode por tudo, que ele faz tudo, que ele consegue tudo, por ser quem ele acha que é. Então isso é um perigo, esse fascínio da autoimagem que o próprio mundo contribui e que gera um estado constante de ansiedade nas criaturas, de perfeição, de ser o melhor, de ser a criatura que não pode ser abordada, movida que ela é pelo orgulho, pelo egoísmo, levando esse consumo desmedido por conta dessas informações, desse mundo galopante que a gente está vivendo, onde tudo muda da noite para o dia, processo alucinatório. Se não tivermos o equilíbrio, como a nossa irmã aqui está nos proporcionando, que devemos fazer isso lá fora, quantos de nós vão desabar nesses abismos? Aí começa a vir as frustrações, sentimentos de culpa, baixa autoestima,
Porque nós nos achamos tão importantes, tão idolatrados, que não pode haver um mínimo deslize. É o que chamamos de poder, que embriaga as criaturas. O resto é consequência desse poder. Lógico que alimenta o poder, o dinheiro, a fama, tudo. Mas a criatura se sente tão poderosa, tão endeusada, é um Deus fictício, que o mínimo arranhão há um processo destrutivo muito grande, e não podemos esquecer quais os espíritos que acompanham este processo. De igual quilate, nos convidando a este processo obsessivo terrível de autofascinação. E diz mais ela: o ser humano é instigado cotidianamente por uma quantidade exorbitante de informações, produzindo o que está acontecendo na atualidade, uma hiperatividade mental. A inquietude, a ansiedade, uma hiperatividade, pensa 1000 coisas ao mesmo tempo e de repente não dá cabo de nada. Olha o sofrimento. Mas as coisas são estimuladas externamente. Mas somos nós é que entramos nesse processo. Abrimos as nossas brechas para que isso tudo aconteça, porque nós temos um poder inacreditável que a nossa irmã, em rápidas pinceladas, nos mostrou aqui. De ter a paz, de ter a tranquilidade, de respirar fundo, de reter a respiração por tantos segundos, de expirar, de abrir o nosso psiquismo, de mostrar a nossa fortaleza. Como está lá em Gálatas, em segunda carta de Paulo a Timóteo. Deus não nos deu o temor, mas Deus nos deu a fortaleza. E todos somos fortes. O problema é acessar esta fortaleza e não se deixar levar por isso. Porque vai havendo uma opressão no córtex cerebral, que é a zona estrutural do cérebro responsável pela compreensão, pelo tirocínio, pela cognição. E essa cognição ela vem destrambelhada, gerando cada vez mais insegurança, mais medo, mais estresse, mais ansiedade. E a pessoa vai mergulhando lentamente nos processos psicopatológicos e patológicos. Praticamente como a geratriz de todas as doenças e enfermidades que estamos vendo por aí. E aí o que acontece, gente? Em função disso, há uma expansão gradual de irritabilidade. É o que está acontecendo, as pessoas estão irritadas, estão coléricas, estão ansiosas e cada vez mais irritáveis, não sabem ouvir o não. Isso vai gerando intolerância entre as criaturas. E sabemos onde tudo isso deságua: na violência. Na violência entre os seres humanos. Na violência dos seres humanos com os animais. As maldades. Mas onde está o planeta de regeneração aí? É a grande pergunta. Mas esse é o momento do testemunho, é o momento da seleção, é o momento de quem é quem. Nós temos que nos definir. E é o grande teste. Às vezes eu me imagino, eu estou no planeta Terra sendo testado. E aqueles que não estão sendo testados, que estão em outros orbes mais atrasados? Então somos privilegiados de estarmos passando por essas provas. E se estamos aqui, companheiros, é porque temos capacidade de enfrentá-las. Não existe cruz maior do que a nossa capacidade de suportar tudo que cada um de nós suporta. Se nós entendermos isso, vamos agradecer a Deus a oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui encarnados. Senão não estaríamos aqui.
A espiritualidade não permitiria. Então é motivo, sim, de alegria e felicidade, por mais que estejamos passando por problemas pessoais, familiares, físicos, orgânicos, mentais. Então, vai desencadeando a raiva. A pessoa se sente fracassada, porque nem tudo vai funcionar dentro desse fascínio de poder, de embriaguez, de heroísmo, de eu ser aclamado pela população. Viva fulano! Porque somos imperfeitos. Então temos que estar preparados para as derrotas, para não cair nessas sucessivas frustrações devido à maior dificuldade na elaboração de iniciativas. Por isso que estamos aqui nessa casa espírita, para entendermos todos esses processos. E vem a ciência, vem a psiquiatria, vem a psicologia, vem a medicina, a alavancar todo este processo. Em consequência ao esgotamento mental, provocado pelo excesso galopante das comunicações virtuais. Falamos aqui, na última segunda-feira, sobre o efeito deletério do blue light, das luzes, dos computadores, dos celulares, dos iPads, na nossa economia psíquica, cerebral, neuronal. Falamos sobre isso aqui, dos jovens que ficam até altas horas da noite em cima de um computador, com a mãe permitindo, com o pai permitindo. Então, a que se expõe o indivíduo. Manifestam-se assim outros distúrbios etiológicos, dicotômicos, quer dizer, que se dividem, dicotomia quer dizer dividir, da ansiedade, como atributos semelhantes ao da hiperatividade, a chamada síndrome da modernidade, popularmente chamada síndrome do pensamento acelerado. Então isso leva a um esgotamento terrível. E as pessoas se sentem fatigadas, cansadas, desanimadas. E aí se vê a frustração, porque houve uma contrariedade, o meu poder foi abalado, e vem um sentimento de culpa, onde eu não consegui para obter meus resultados, a pessoa desaba na chamada depressão. Depressão é isso. Esse esgotamento que a ansiedade provoca e que leva a criatura, indiscutivelmente, a um processo depressivo. E aí o suicídio vem quase que a reboque deste processo todo. Então vamos falar dessa síndrome atual do pensamento acelerado. Daqui para frente nós vamos falar de algumas doenças e mostrar a nós espíritas o quanto isso está assolando a nossa humanidade e como temos que fazer muitas vezes este exercício. 2 vezes por dia, eu me lembro de um filósofo grego, Epiceto, que dizia: pense mais em Deus do que respiras. Isso é profundo. Isso que ela fez aqui é pensar em Deus. E pensar mais em Deus do que respira é fazer isso 24 horas por dia. Claro que a gente não vai conseguir, né? Mas se a gente fizer mais do que uma segunda-feira no grupo espírita de estudos legionários da luz, já vai estar de excelente tamanho. Quanto mais, melhor. Aí entra a matemática. Então vamos ver o que é essa síndrome do pensamento acelerado, também chamado de transtorno de ansiedade generalizada. Isso está a mancheias. E olhem só, vocês devem encontrar muitas criaturas assim. Caracteriza-se por uma
preocupação, indivíduos pré-ocupados. Vocês estão vendo que eu estou realçando o pré, de prefixo, pré, quer dizer, antes. As pessoas se ocupam antes. O amanhã nem chegou. E já estão preocupados com amanhã. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar na prova? Será que eu vou ganhar aquela competição? Será que vai dar certo? Sempre no si. Ou no será. E aí vem o sofrimento, né? Começa a ter uma apreensão intensa, difícil de controlar, e dura mais de 6 meses. E os sintomas podem ser no corpo e na mente, físicos e psicológicos. Como? Aqui é pesquisa, tá? Isso não é do livro, não. Aqui a fonte bibliográfica da pesquisa que eu fiz para ilustrar o livro da Nísio da Silveira. Então, o que é que acontece? Irritabilidade, angústia, que é a ansiedade no corpo, eu já expliquei isso. Angustiar é algo que aperta, e geralmente é a nossa musculatura, muitas vezes a musculatura peitoral, suscitando, você está tendo um infarto. Ai, meu Deus, vou para o cardiologista. Chega lá, faz prova disso, prova daquilo, esteira. Ai, meu Deus, coronariografia. Nada é encontrado. Angústia. Claro, na dúvida é melhor ir mesmo. Senão mais vocês vão dizer, o doutor falou que é mental e, no entanto, eu infartei. Pois é, né? Eu não quero ter essa responsabilidade, não. Só estou tentando mostrar que muitas angústias não tem nada a ver com o coração. Ó, agitação. E aqui então, batimentos cardíacos acelerados. Falta de ar. Medo, entre outros. Isso é o TAG. É o famoso TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. É síndrome do pensamento acelerado. Pois é. Quem sofre desse TAG apresenta uma ansiedade excessiva, ela é desproporcional à realidade, o que causa muito sofrimento. Sabe aquele indivíduo que aumenta, ai meu Deus! Às vezes a coisa é tão simples, mas somos teatrais, né? Porque tudo nosso é imenso, é gigantesco, é superlativo. Sabe por quê também? Porque a gente gosta de ser o coitadinho, a vítima. Tudo acontece comigo, meu Deus. Às vezes a coisa é desproporcional à realidade. E o cérebro, o que é pior, ele responde a essa forma. Vamos dar um exemplo clássico de uma doença do psiquismo, mas que se expressa no corpo físico, que hoje acomete 4 a 5% da humanidade. Vocês já ouviram falar de fibromialgia? Então o cérebro, movido pela ansiedade excessiva, o psiquismo da criatura, ele sente uma dor onde não tem, mas sente a dor. Não é que não tenha, mas ele superlativa a dor. É aquilo onde dói tudo. Fibromialgico sente dor no corpo todo. Dói nos ombros, dói nas costas, dói na coluna, dói no joelho, dói nas nádegas e por aí vai. Então há uma excitação do sistema da dor que é desproporcional à realidade. Para que o distúrbio seja identificado como TAG, a pessoa tem que apresentar durante um período mínimo de 6 meses consecutivos pelo menos 3 dos seguintes sintomas. Por favor, não se enquadrem. Senão vocês vão sair daqui, tem o TAG. É bonitinho, né? TAG. O que você tem? TAG.
Mas eu sinto taquicardia, desculpa a brincadeira, então é taquicardia. Aí foi um trocadilho. Então vamos lá. Sintomas físicos, mais uma vez, outra pesquisa. Então vamos passar aqui, porque senão a gente, num sintoma desse, a gente gasta uma palestra. Agitação, cansaço, tensão muscular por derramamento de cálcio. Só existe tensão porque existe presença do cálcio. E se este cálcio estiver na musculatura da artéria, há uma calcificação, gente. Vocês já ouviram falar de arteriosclerose? Pois é. Então vamos falar isso bem mais à frente, nessa apresentação aqui. Do acidente vascular cerebral, infarto. Vocês queriam? Essa pesquisa eu estou trazendo. Agora eu não posso correr, isso tem que ser lento. Quem puder vir, quem não puder não venha. Taquicardia, a chamada batedeira, o coração bate igual uma batedeira, né? Suor, transpiração, dor de cabeça, falta de ar, aumento da pressão arterial, que de repente a criatura não é hipertensa, mas tem um aumento da pressão arterial, tudo de fundo emocional, é o TAG. Não dorme, náuseas, vômitos, diarreia e por aí vai. Mentais, angústia, irritabilidade, dificuldade de concentração, medo e preocupação excessiva. Como a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de apego. Apegos materiais, apegos sentimentais e apegos às nossas ideias e crenças, aos nossos conceitos. Como a gente sabe que tudo é impermanente, a gente sente o medo de perder aquilo que a gente pensa que é nosso. Isso gera ansiedade e estresse. Preocupação demais, excessiva. Sabe aquela criatura que se preocupa com tudo? Com conta de telefone, com a luz, com isso, com aquilo, com o vizinho. Olha que sofrimento. Olha que sofrimento. Pois é. A ansiedade, gente, assim como outras doenças psicológicas, é um transtorno sério e que merece ser discutido e desmistificado. Vamos lá da primeira aula que eu dei aqui. Não vamos confundir ansiedade com anseios. Eu tenho anseio por algo, ou seja, uma meta, um objetivo. Como é que vira ansiedade? Quando a gente sofre. Essa é uma palavra-chave. Sofrimento. Ai, meu Deus, isso tem que dar certo. Eu tenho que acertar, eu não posso errar, eu não posso falhar. Enfim, a gente vive um sofrimento interno. Aí já é ansiedade. Anseios faz parte da vida. Todos nós temos metas e objetivos. Então, de acordo com os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 9,3% dos brasileiros apresentam os sintomas da patologia. Vamos botar 10%. Se nós temos 200 e poucos milhões, não é isso, de habitantes, mais de 20 milhões são portadores de ansiedade. Pois é, né? Nós estamos vivendo momentos duros, mas necessários. Depois vocês vão ver outros percentuais: pânico, transtorno da personalidade. Quando a gente começa a juntar todos esses dados, nós chegamos à conclusão que a humanidade está doente. Então temos que buscar os caminhos. Ela já deu aqui algumas dicas importantíssimas. A meditação hoje é o que mais se estuda nos Estados Unidos da América no combate à ansiedade. Segundo dados, tudo aqui é pesquisa, ó. Segundo dados do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 10% da população
pode sofrer crises sem motivo aparente, denominadas crises de pânico. Olhem só, 10% da população brasileira é portadora do transtorno do pânico. Que nós vamos falar depois. Vamos destrinchar um pouquinho, inclusive sobre o aspecto espiritual, o transtorno do pânico, que hoje é o que mais a gente escuta. Essa menina mesma que se envolveu com o jogador de futebol, ela relatou: eu tenho pânico. E vamos traçar aqui para vocês o perfil do panicoso. Ou seja, o perfil psicológico. Isso tudo é importante, gente. E cerca de 3,5% dessas pessoas sofrem ataques repetidos, o que pode causar alterações no comportamento e um medo intenso, panicoso. É como a gente chama a criatura. A criatura é panicose, medo intenso. E isso é sério. É sério porque retém a criatura dentro de casa, na zona de conforto, ao lado de alguém ou debaixo dos tijolos do seu lar, causando seríssimos prejuízos sociais, profissionais e econômicos. A pessoa não sai de casa. Ela se sente protegida, zona de conforto, dentro de casa. E às vezes não sai nem do leito. Então, já que eu prometi, vamos lá. Vamos falar desse assunto chamado transtorno do pânico. E eu botei esse título porque é um outro seminário que eu fiz, tirado do livro Autodescobrimento, pelo Espírito Joana de Anjos, psicografia do nosso Divaldo. Esse título aqui eu que botei. A relação da obsessão e somatização no corpo no regime dos medos. Eu vou falar do pânico, que gera uma somatização muito intensa e a relação disso com o processo espiritual obsessivo. Só para vocês terem uma noção, quando eu fiz o curso no Rio de Janeiro em 2002, já se vão 17 anos, de terapia de vida passada, em que é uma terapia que é para todos os seres e criaturas, tanto lá que a gente não pode, no curso, falar de espiritismo. Porque tem alunos lá que são evangélicos, alunos que são católicos. Não é um curso para espíritas, é um curso para profissionais da área de saúde, que vão tratar pessoas que também não são espíritas. Eu já fiz regressão de memória num católico, tem muitos anos, que ele regrediu foi ao tempo que ele estava nas cavernas, época pré-histórica. Ele ficou apavorado. Mas foi útil para ele entender o que ele ainda traz do tempo das cavernas. Você tem ideia do que isso representa? A época das cavernas pré-histórica, período paleolítico, é lá, milhares de anos. O que são milhares de anos para o mundo espiritual? Nada. Nada. É uma migalha no tempo. Para nós é coisa antiquíssima. Para o mundo espiritual não é nada. A noção de tempo é outra. Bom, eu queria dizer o seguinte: quando nós fizemos o curso e estudamos o transtorno do pânico, pasmem, companheiros, a presença espiritual, que lá no curso nós não chamamos de obsessão, chamamos de presenças espirituais, mas que para nós espíritas é um processo obsessivo, é na faixa de, no pânico, 100%. Não há um portador de pânico que não tenha a presença de um irmão. Vocês vão entender por quê. Qual a razão, em verdade, desses medos intensos? Traz de vida passada? Traz. Mas está de acordo com a personalidade dele hoje.
Quando eu traçar para vocês aqui, talvez não dê tempo hoje, do perfil do panicoso, vocês vão ver o porquê da relação do pânico com a obsessão. Mas vamos lá ver o que a Joana diz. Confunde-se o pânico como expressão do medo. Quando irrompe, quer dizer, surge, acompanhado de sensações físicas. No pânico, nós vamos encontrar um processo de somatização no corpo muito acentuado. Muito. Às vezes, dificultando o diagnóstico para o médico. Principalmente o médico desavisado. Ele vai ter disritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico, produzindo algidez generalizada, sensação de frieza nas extremidades. Algidez quer dizer isto. Então a pessoa tem a impressão de que está morrendo. Sensação catastrófica e iminente da morte. Ela se sente gelada. Teve um paciente que disse para mim: doutor, é como se tivesse uma mortalha em cima de mim. Então isso aqui é apenas alguns sintomas. E essa sensação de morte, com pressão no peito, suscitando a ideia de um ataque cardíaco, esvaecimento das energias que vão sendo consumidas, que aparece subitamente, desencadeada sem aparente motivo, e rompe, tem outras causas, raízes mais profundas, como diz a Joana de Ângeles. Quais são essas raízes profundas? Primeiro, a característica do paciente, de personalidade. Segundo, vida passada. Terceiro, obsessão. E aí eu pergunto a vocês, será que isto é um atributo, é um apanágio só do pânico? Ou, em verdade, a maioria das doenças se enquadram nessa tríade? Característica do indivíduo, tá? Vida passada, que hoje a gente está repetindo para evoluir, e os espíritos que se acoplam. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos atos e pensamentos? Todos conhecem a resposta. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Eles nos dirigem e nós dirigimos eles. Tem isso também. Ataque de pânico, é exatamente isso aqui. A pessoa simula, não é que ela simule intencionalmente, mas é uma simulação porque não é ataque cardíaco. É o pânico. Bota a mão no coração, parece que está infartando. Porque pela angústia há um esgotamento da musculatura, é a dor. Só que a dor é muscular, não é cardíaca. Olha só, principais sintomas são terríveis. Eu vou só descrever. Taquicardia, sudorese, falta de ar, pressão na cabeça, ondas de calor e frio, tonteira, tremor, fraqueza nas pernas, sensação de que vai desmaiar, ter um infarto, derrame, medo de fazer coisas mais simples como viajar, dirigir, ir a lugares com muita gente, cinema, feiras, etc. Medo de sair de casa, perigo da morte. Vejam como isso é limitante. A criatura não sai de casa mesmo, com medo disso tudo. Isso é tragado. Ele tem medo de ser tragado, engolido. E aí nós vamos encontrar, no ataque de pânico, 3 síndromes clínicas importantes. Primeiro, o ataque. Depois vem a ansiedade que antecipa a probabilidade de ataque. Faz com que a criatura fique em casa. Aí ele entra na esquiva. Ou evitação fóbica. Então esse é o trio. Ele tem um ataque, depois passa a ter ansiedade,
antecipatória. Será que eu vou ter um ataque? Aí fica em casa, se esquiva. Então essa tríade é característica. Vamos ver? O que é um ataque de pânico? Igual essa criatura aqui. Nem pisca. Período de intenso medo ou ansiedade. Algo vai acontecer. Isso é típico do ansioso. Só que aqui é uma ansiedade que extrapola, exacerbada. E acompanhado de sintomas, como eu mostrei, tanto físicos como mentais. Esse é o ataque. Quais são os tipos? O mais comum é o espontâneo. E não está associado a nenhuma situação desencadeadora conhecida. De repente vem o ataque. É o chamado pânico espontâneo. Tem o situacional. Quando se depara ou se expõe a certas situações. Trânsito, multidões, etc. Interessante que tem a chamada agorafobia. Ágora vem do grego, que quer dizer praça. Então a pessoa tem medo de lugares espaçosos e com muita gente, quando não deveria ter. Se ela tem medo de passar mal, de repente uma pessoa poderá ajudá-la. Por que ela sente medo de lugares espaçosos e com muita gente? Você sabe o que está na raiz desse processo? A gente chama no jargão popular medo de pagar mico. Medo de pagar mico. Está passando mal na frente dos outros. É a vergonha. E a vergonha está ligada ao orgulho. É esse nosso padrão de poder. Então, com hipervigilância, olhem só, 40% dos pacientes com transtorno do pânico apresentam ataques de pânicos quando estão dormindo. Para nós espíritas, isso é tranquilo, né? Ele se emancipou do corpo, se desacoplou do corpo, foi para onde? O corpo está dormindo. Mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual para esse espírito voltar para o corpo e acordar com um ataque de pânico? O que ele está vendo ou passando no mundo espiritual? Claro, isso tudo tem a ver com os débitos, com as dívidas desse espírito. Ele não é obsidiado, ele vai ser obsidiado fora do corpo, enquanto o corpo físico está dormindo. Eles não estão apavorados não, né? Tanta coisa, né? A doutrina é assim. A gente não passa a mãozinha, não. A gente fala a verdade. Conhecereis a verdade, ela nos libertará. É o remédio, que é amargo, mas cura. Olhem a ansiedade antecipatória. É a preocupação, mais uma vez a palavra-chave, ocupa-se antes, de que um ataque de pânico ocorra novamente. Aí ele entra no estado crônico de ansiedade. E por fim, ele se esquiva. Olha lá, aqui mesmo, se esquiva, fica quietinho no canto dele. Ele fica tão amedrontado de sofrer novo ataque de pânico que evita estar em locais ou situações de onde seja difícil ou embaraçoso escapar ou obter ajuda, caso seja cometida por um ataque de pânico. Pois é, né? Agora, nós temos ainda um tempinho para a gente encerrar pelo menos o pânico hoje. Vamos ver quem é o portador de pânico, segundo a avaliação psicológica. Olhem só, por que eles sofrem de ansiedade, por que essas imagens do passado são fixadas, são clichês mentais, certamente aonde erraram, aonde falharam, aonde cometeram desatinos e hoje não se permitem errar, porque todos os panicosos são, perfeccionistas. Não podem errar, não podem falhar. E falham. Aí vem a frustração, a culpa, o medo. E esse medo, ele
se exacerba, principalmente pelos dados relativos ao passado, aonde erraram e que hoje eles não se permitem. Então o que falta a essas criaturas? Um treinamento mental, autoconhecimento, humildade. Olha o que é o panicoso. Se tem algum panicoso aqui, por favor, hein? Mas tem um lado bom. São inteligentíssimos. São criativos. São espíritos na ordem intelectual mais elevados. Agora, trazem ainda a parte moral comprometida. São extremamente produtivos a nível profissional. Costumam assumir uma carga excessiva de responsabilidade. Por que uma carga excessiva de responsabilidade? Para não errar. São detalhistas, são autoexigentes, querem tudo perfeito, ficam 20 horas olhando uma folha para ver se tem uma vírgula errada. Se preocupam muito, às vezes, com as limpezas. Será que está limpo? Será que não está limpo? Por isso, a associação que não é incomum do pânico com o transtorno obsessivo-compulsivo, que nós vamos falar mais à frente, que é um outro transtorno da ansiedade, o TOC. Então, são exigentes consigo mesmos, não convivem bem com erros, não aceitam os erros, porque erraram muito no passado. Esses são os dramas. Têm tendência a se preocuparem com problemas cotidianos, alto nível de criatividade, e são perfeccionistas. E aqui está o grande problema. Excessiva necessidade de estar no controle da situação. São controladores. É o que chamamos de total controle. Controlam a vida, controlam a família, controlam a namorada, a esposa, o marido, e controlam o seu psiquismo, dos quais, na maioria das vezes, não querem sair. Então, eles se controlam e se situam, se apoiam, se acomodam, inclusive no próprio transtorno. Uma vez eu escutei de uma paciente que disse para mim claramente, falei, então acabou a terapia. Ela virou para mim e falou assim, doutor, não adianta, eu me acostumei a ter pânico, eu não quero mudar. Então ela prefere estar no pânico do que correr o risco de ter um medo maior de não conseguir. Olha o grau de exigência e de orgulho dessa criatura. Não pode errar, então prefere estar no pânico. Pois é, zona de conforto. Se apoiam nisso, se apoiam na doença. E muitas vezes, para serem amadas. A mamãe se preocupa, o papai se preocupa, leva para um médico, leva para o outro, ele é o pobrezinho. Porque eles têm muitas dificuldades de amar. Porque amar quer dizer se expor, se relacionar, renunciar, se submeter. E a maioria dessas criaturas não aceitam isto pelo alto poder que carregam dentro de si. Companheiros, só a reencarnação para explicar tudo isso, na verdade, fica inadmissível em quaisquer cabeças ter uma vida só com tantas nuances. Não tem cabimento. De onde uma criatura dessas... Eu queria fazer outra observação em crianças. Crianças com pânico. De onde vem isso, gente? Ah, sim, é o diabo. Muito fácil dizer, tudo é o pobre do diabo, coitadinho. Porque é a desculpa que tem, né? Não tem outra. Agora, se vocês entenderem isso, se não entender a reencarnação, fica incompatível. Então, eles querem estar no controle da situação e da aprovação pessoal. Autoexpectativas extremamente altas. Pensamento é rígido, inflexível, intransigente, intolerante, competente e confiável. Eles reprimem alguns ou todos os sentimentos negativos, que não aceitam. O orgulho e a irritação. Não é nada disso.
e tem uma forte tendência a ignorar as necessidades físicas do corpo. Exigem do seu corpo. Esse é o perfil do portador do pânico. E a nossa querida Joana, nós vamos encerrar o pânico exatamente em cima da hora. Aqui está a nossa benfeitora, querida, amada Joana de Ângeles, que eu tenho uma profunda admiração. Ela diz o seguinte: há, entretanto, síndrome de distúrbio de pânico que foge ao esquema convencional. Aquelas que têm um componente paranormal. Acabei de falar isso no início. Como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Como é que eles agem? Psiquicamente sobre a mente da vítima. O ser espiritual, o obsessor, estabelece um intercâmbio parasitário, vampirismo mesmo, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens. Interessante isso, gente. São situações aterradoras do passado, aonde a pessoa se sentiu culpada, responsável e que ficou no psiquismo. E quando a criatura reencarna, ela traz lá no inconsciente esses clichês. É onde os espíritos atuam. Por imprudência e vigilância do obsidiado. Sempre é por aí. Que se vão fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias. Eu estou lendo porque eu já expliquei tudo isso. Que desencadeadas emergem, produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe, incontrolável, generalizado. Dá-se nesse momento a incorporação do invasor do domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima, que se lhe submete à indução cruel. Gente, imaginem uma criatura controladora, como vocês viram lá atrás, que passa a ser controlada. Que sofrimento, hein? Eu estou acostumado a controlar, de repente sou controlado. Eu não consigo equilibrar o meu psiquismo, as minhas dores, os meus sofrimentos, os meus clichês. Olha como isso é tenebroso, é doloroso para o obsidiado. E vamos encerrar aqui. Ah, não, ainda tem mais uma aqui. Cresce assustadoramente na sociedade atual essa psicopatologia que é mediúnica. Claro, se é obsidente é mediúnica, se é obsessor é mediúnica, que está requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas, em que a medicina obrigatoriamente terá que observar isso. É uma questão de tempo. Mas a Joana nos recomenda, aí o que a nossa irmã fez no início, as terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente. Se não houver transformação moral, se ele não for mais flexível, mais redutível, renuncie, aos seus valores, vai ficar muito difícil. Vai viver à base de remédios, de ansiolíticos, de antidepressivos, a vida toda. Mas a gente está buscando a libertação, a cura. A orientação ao agente espiritual, casa espírita, nos trabalhos de desobsessão, e a utilização dos recursos da Sônia, meditação, para internalizarmos-nos em nosso psiquismo. Da prece, da ação dignificadora, ser um homem de bem, um homem voltado para a transformação e auxiliar o próximo, pois afinal, fora da caridade não há salvação. E terminando, gente, que depois nós vamos entrar no próximo mês em TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
que é outro transtorno da ansiedade. Então a Joana termina dizendo que quando a ingerência psíquica do agressor se faz prolongada, somatiza distúrbios no corpo, que vão eliminar noradrenalina no sistema nervoso central do enfermo, requerendo concomitantemente a terapia especializada. Então, ela nos diz que muitas vezes o remédio é necessário. O que a gente não pode ser escravo do remédio. Mas nós temos que tratar, aliás, todas as enfermidades hoje têm esse cunho, né? O cunho das multidisciplinas, dos multitratamentos, as multiterapias. Hoje o tratamento ele tem que abranger o corpo, a mente e o espírito. Não é? A casa espírita não vai resolver tudo, a medicina não vai resolver tudo, o psicólogo não vai resolver tudo. São todos. São todas as disciplinas que precisam ser utilizadas. Então, quando você tem um distúrbio noradrenalínico, você vai precisar do remédio. Vai precisar da medicação alopática, homeopática, floral, seja o que for. Então, companheiros, não fiquem apavorados. Essa ideia de trazer aqui os transtornos, as possibilidades de cura, para que todos nós possamos buscar os caminhos. E os caminhos estão traçados. Não é verdade? Por isso que a doutrina espírita aliada à ciência, ela é fantástica, ela é inigualável. Porque nenhuma outra vai trazer isto tão esmiuçado, tão detalhado, os caminhos a serem seguidos, porque estamos unidos. Estamos unidos, né, exatamente nessa terapia holística, corpo, mente e espírito. Que Jesus nos abençoe, que cada vez mais possamos estar lúcidos e claros diante do que a doutrina nos traz. Muita paz.